Tomar os vossos lugares. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos em São José do Rio Preto, já pelo segundo sábado consecutivo. Não era essa a nossa expectativa, já éramos para ter ido embora, mas Deus então proporcionou que tivéssemos mais um sábado juntos. Contente por ver vários irmãos aqui de vários estados também, né? E que nós possamos então, nesse momento, aproveitar o momento de maneira que a palavra de Deus possa ser exaltada. O hino que foi aqui apresentado, Fé e a Vitória, mostra a necessidade diária que nós temos de exercer fé nas coisas de Deus. A fé, segundo a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir. Então é preciso que nossos ouvidos estejam atentos às coisas celestiais. E a partir do momento que nós começa a brotar fé no nosso coração, há necessidade de acrescentarmos fé à nossa fé. O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das suas promessas, das profecias, dos cômputos proféticos que chega até o ano a qual estamos vivendo, isso é muito importante, pois visto que Abraão alcançou, agradou a Deus justamente por conta do quê? Da sua fé. Muito embora Abraão tenha sido reprovado na sua primeira prova, quando Deus ali se refere que dele seria uma grande nação, e a esposa disse então que não era dela, era somente dele. Ao ele cair naquela prova, o que houve necessidade? De passar por uma prova ainda mais difícil. No livro de São João, no capítulo 16, versículo 12, falando de fé, falando de conhecimento, Jesus diz da seguinte forma aos discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então Jesus esteve com a sua igreja na terra, no período em que ela esteve mais pura. Jesus tinha muita coisa para dizer para aqueles discípulos, mas eles não podiam suportar o que Jesus então estava dizendo. E na sequência do texto diz que entre os discípulos eles ficaram como? Se perguntando o que é que ele tem tanto a nos dizer e nós não podemos suportar. Agora na escola sabatina, falando sobre a incredulidade, a causa da demora na experiência lá do povo, quando sai do Egito, o povo hebreu. Eu gostaria de transportar agora até o tempo dos discípulos, que estavam ansiosos para receber o reino. Uma das mães, que tinha 2 filhos, ela chega para o mestre e diz o quê? Eu gostaria que colocasse um filho meu à direita e outro à esquerda, quando assumires então o quê? O seu trono. Esses homens haviam estado com Jesus, haviam aprendido dele, mas um precursor havia dito que ele estava preparando o caminho de quem? Daquele novo reino. E aí de repente vem Jesus como sendo o rei dos judeus. Com o passar do tempo, conhecido como Domingo de Ramos, é apresentado então ali perante aquela nação o rei de quem? Dos judeus. Imagino eu quanta ansiedade estava na mente daqueles discípulos, que ele há de fazer o quê? De remir Israel. Mas quando será esse fato? Quando se dará isso? A expectativa era muito grande. Baseado na profecia das 70 semanas,
Esses discípulos tinham convicção de que estava por chegar o tempo, e a nação judaica não estava preparada para aquela situação, mas nós estamos. Eu avalio os discípulos dessa maneira, então, assegurado. Nós estamos preparados, estamos com Ele, e assim assumiremos o quê? Assumiremos o reino. E de repente, qual não foi a surpresa naquela trajetória do caminho de Emaús? Decepcionados, frustrados. Não entendeu o reino. Mas não era ele que havia de remir a Israel? Entre si conversando, quando aquele estrangeiro então faz a pergunta: varões galileus, por que estáis contristados? Por que estáis entristecidos? Ora, sendo tu então visitante, não sabes o que aconteceu? Então Jesus procura confortar, e não importava que isso acontecesse, e que ele morresse, e que ao terceiro dia ressuscitasse, estivesse entre vós. E já lá na casa, ao eles reconhecerem aquelas feridas nas mãos, e não é que ardiam os nossos corações, como nós não percebemos? O reino a qual Jesus havia falado não se limitava a um reino temporal, não se limitava a um reino aonde seriam então libertos de uma nação pagã como Roma. Nós sabemos que a insurreição era quase que constante naquela época. Eles queriam se fazer um levante para se livrar de quê? Daquele jugo romano. E Roma, de forma muito severa, então agia com bastante austeridade. E naquela experiência, várias vezes, quando João Batista aglomerou muitas pessoas pronunciando a respeito desse reino, então aqueles enviados dos sacerdotes foram até João, para saber o que João representava, para que desse a resposta, quando João diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Então, em todas as gerações, Deus tem um trabalho a fazer com o seu povo. Nós muitas vezes não entendemos a mensagem adequada para aquele tempo, e quando torna-se necessário dar um passo a mais pela fé, vemos então o que? A incredulidade sendo a razão de tão longa demora. Essas mensagens que hoje nós advogamos, tais como a vinda como ladrão, a questão do final do santuário, parábola das 10 virgens, assinalamento, a alimentação, são verdades que têm um cunho e a aprovação divina. E muitas vezes nós ouvimos da seguinte forma: mas está demorando, esse movimento não vai adiante, não cresce. E muitas vezes essas sugestões têm levado pessoas, sabe o que? Ao desânimo. E de novo somos levados a pesquisar o que? O que está escrito. Não tem o que, se há uma demora, nós não podemos desfalecer. Nós precisamos estar convictos de que a palavra de Deus assim está confirmada nessas mensagens que ora advogamos. Na página 300, no livro Grande Conflito, página 345, diz assim: o que os discípulos haviam anunciado em nome do Senhor era correto, e todos os pormenores e os acontecimentos preditos estavam mesmo então a ocorrer. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, havia sido a sua mensagem. O discípulo havia dado a mensagem porque o tempo estava cumprido. É esse o tempo. Continua. Havia sido a sua mensagem.
a terminação do tempo, as 69 semanas de Daniel 9, os quais se deveriam estender até ao Messias, ungido, Cristo receber a unção do Espírito, depois de batizado por João, no Jordão. E o reino de Deus que eles declaravam estar próximo, foi estabelecido pela morte de Cristo. Esse reino não era, como eles haviam ensinados a crer, um domínio terrestre. Tampouco devia ser confundido com o reino futuro, imortal, que será estabelecido quando o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Reino eterno no qual todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então nós vemos que dessa maneira os discípulos pregaram um reino a qual nem eles tiveram a compreensão. Tenho muito a vos dizer, mas vós não estáis preparados. A experiência dos discípulos e a experiência da pregação do Messias, da pregação da vida de Cristo ao ancião de dias, a partir do ano de 1798, é algo semelhante, o mesmo cumprimento que houve lá, o mesmo erro de sua vinda, foi ensinado aqui em 1844, até 1844. E Deus tinha um propósito para com os discípulos, e teve também um propósito para com o seu povo, para aquela ocasião. Diz assim na página 350 do livro Grande Conflito: a experiência dos discípulos que pregaram o Evangelho do Reino no primeiro advento de Cristo teve seu paralelo na experiência dos que proclamaram a mensagem do seu segundo advento. Assim como os discípulos saíram a pregar, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Miller e seus companheiros proclamaram que o período profético mais longo e o último apresentado na Bíblia estava a ponto de terminar, que o juízo estava próximo e que deveria ser inaugurado o reino eterno, Imaginemos então aqui Miller, nós temos então aqui esse diagrama profético ao lado, e nesse diagrama profético hoje que nós então estudamos, é muito simples nós resumirmos, pegar já as datas que estão prontas, datas a qual iniciou o período do decreto de Artaxerxes, data em que terminou as 70 semanas, data que culminou ao final do grande período profético das 2.300 tardes e manhãs. Essa é a parte fácil, e muitas vezes nós ficamos, sabe como? Nós ficamos questionando essas coisas. Agora esses homens não, esses homens foram levados mediante a inspiração divina a pesquisar a respeito do tempo em que viveram. Miller diz que quando ele começou a analisar que foram 120 anos de pregação de Noé para que o dilúvio chegasse. Depois ele foi mencionando outros pontos proféticos, 40 dias representando 40 anos. Diz que isso começou a trazer na sua mente, foi avivando em sua mente. Ele começou a ver que a matemática tinha a ver, os números tinham a ver o quê? Com a simbologia profética. E agora, quando ao final dos 1290 dias, os livros foram descerrados, aumentou-se o conhecimento das profecias, e agora, mediante Daniel 8,14, ele começa a pesquisar e ver que realmente o fim de todas as coisas estava próximo. Miller não percebeu que em Apocalipse 14 havia outras mensagens que precisavam ser cumpridas. Miller viu a primeira mensagem falando a respeito do juízo próximo e creu piamente nessas verdades. E ele fez o quê? E ele a pregou. Diz assim:
mesmo modo que os primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros não compreenderam inteiramente o significado das mensagens. Erros que havia muito e achavam estabelecidos na igreja impediam-nos de chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. Explicando Daniel 8,14, Miller, conforme já foi declarado, adotou a opinião geralmente mantida de que a terra é o santuário, crendo que a purificação deste representar a purificação da terra pelo fogo, a vinda do Senhor. Então Miller, da mesma maneira como o discípulo, entendia que Cristo viria à terra, quando na verdade, sem o conhecimento mais detalhado do final das 2.300 tardes de manhã, sendo esse fato ocorrido na mudança do Santo para o Santíssimo, prega que Cristo então vinha naquela data. Deus, em seus propósitos, Ele dirigiu esta obra. Diz assim, 352, não obstante, Deus cumpriu o seu misterioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente como foi. O grande dia está próximo, e pela providência divina, o povo foi provado em relação ao tempo definido, a fim de que lhes fosse manifesto o que estava em seu coração. A mensagem estava destinada à prova e purificação da igreja. Então essa mensagem da breve volta de Jesus, a qual houve dois grandes desapontamentos, sendo o último mais marcante, tinha um objetivo: purificar a igreja. Hoje, quando nós vemos mensagens sendo enviadas ao longo do tempo, nós observamos pessoas que não a desejam, não estão prontas para aceitá-la. Quando nós exaltamos hoje a lei de Deus em toda a sua plenitude, quando explicamos a respeito do matrimônio, que precisa ser restaurado todas as coisas conforme Atos 3,19, o qual contém que o céu retenha até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. O matrimônio está entre essas instituições, o sábado está entre essas instituições, quando até os nossos pensamentos devem ser elevados no dia de sábado, de forma a honrá-lo, de chamá-lo deleitoso, digno de honra. O matrimônio da mesma maneira, já na sua forma correta, santo, imaculado seja o vosso leito. Imaginemos algo que difere a isso. Deus não permitiu que nós humanos, mediante conclusões pessoais, viéssemos ajudar a resolver a questão. Sara tentou ajudar a resolver a questão da promessa de que Abraão, dele seria uma grande nação. E ela era estéril. E ela diz a Abraão: não é comigo que irá cumprir, é com você. Eu vou dar um jeito para isso. Chegamos com Isaac também. A profecia dizia que quem serviria? O maior serviria o menor. A profecia já dizia isso. O que a mãe fez? O que a mãe fez para tentar acelerar o processo, para cumprir a profecia? Vamos também dar um jeitinho para resolver isso. Deus, na sua sabedoria, Ele não precisa que nós humanos venhamos com as nossas conclusões dar um jeito para que as coisas se resolvam. Nós precisamos estar no assim diz o Senhor. O último texto do livro Grande Conflito, na 553, diz assim: para estes crentes, assim como os discípulos, assim como para os primeiros discípulos, o que na hora da provação lhes parecia obscuro a inteligência,
mais tarde se faria claro. No momento em que esses discípulos viram a Cristo morrer na cruz e todas as suas esperanças desvanecidas, mais tarde eles saberiam que realmente as coisas estavam claras. Esses também que pregavam a vinda de Cristo para 1844, quando chega a data do dia 22 de outubro e não entendem por que ele não viera, mais tarde também tornou claro a eles que realmente não era a vinda de Cristo à terra, mas ao Santíssimo Santuário Celestial, aonde iniciaria a grande expiação pelos pecados de todos aqueles que já aceitaram o nome de Cristo. Hoje nós temos uma deturpação da verdade. Hoje nós temos conclusões pessoais. O livro Meditações Matinais, na página 130, diz assim: a opinião de que não é de consequência alguma o que os homens creiam é um dos enganos mais bem sucedidos de Satanás. Satanás tem colocado na mente humana de que a opinião individual, isso é importante. Então, conversando com o irmão Mateus a respeito da nova tendência, não é importante você crer em Deus, o importante é você crer em alguma coisa. Essa é a tendência. O importante é você crer em alguma coisa. Você não pode fazer proselitismo, querer converter outra pessoa para que aceite o que você crê. Deus é um só. Isso é propagado largamente. E o texto fala que não há outro meio a qual Satanás tem sido tão bem sucedido como este. Ele sabe que a verdade recebida por amor, a mesma, santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente a procurar substituí-la por falsas teorias e fábulas, ou por outro evangelho, com o intuito de sustentar doutrinas errôneas, olha só, ou práticas anticristãs. Alguns apanham passagens das Escrituras separadas do seu contexto, citando talvez a metade de um simples versículo, como prova de seu ponto de vista, quando a parte restante mostraria ser bem contrário o sentido. Então as pessoas têm feito isso ao longo do tempo. Satanás aparentemente tem saído vitorioso. E o texto afirma ainda que, se possível fosse, enganariam até mesmo os escolhidos. Por isso que é importante nós estarmos como? Buscando conhecimento. Porque para que nós saibamos o tempo em que nós estamos vivendo. Se verdadeiramente eu sou conhecedor da verdade presente, se verdadeiramente, direta ou indiretamente, eu não estou ensinando ou praticando os 10 mandamentos de forma nebulosa. Porque o texto diz que Satanás procurará projetar sombra sobre todas essas verdades da tríplice mensagem, para que nós não saibamos corretamente o tempo, em tempo que ela se manifestasse. O último texto, vou ler no livro Suplemento dos Testemunhos Seletos, na página 8, que nos diz assim: e quando surgisse na última geração da humanidade aquele povo que deveria estar na observância de todos os 10 preceitos da lei de Deus e que deveria admitir o reavivamento do espírito de profecia, poderiam esperar sentir a animosidade dos seus oponentes, o qual apenas poderia surgir pela inspiração de Satanás. Então nós vemos que na última geração da humanidade haveria de surgir um povo
a qual estivesse na observância do quê? Da santa lei de Deus. E quando esse povo surgisse, poderia então se esperar o quê? A animosidade de Satanás. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, e que nós possamos buscar cada dia mais conhecimento, porque a falta desse conhecimento, diz o texto, que faz com que o povo de Deus pereça. Que nós não venhamos a perecer pela falta de tal conhecimento, com tantos materiais literários à nossa disposição, com tanta oportunidade que temos, nós que vivemos agora no século 21. Que Deus abençoe a cada um de nós aqui presente. Esse é o meu desejo e a minha oração a todos. Amém.